Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do módulo 6, falando sobre bibliologia, e hoje nós vamos aprender os objetivos da Bíblia. Gente, olha só, não reparem, hoje eu tô com a minha rinite atacada, então se vocês me verem coçando o nariz e o olho lacrimejando, é a minha rinite, não é gripe, não é covid, até porque eu já tive covid, não é nada disso, tá? É rinite mesmo, essa bendita rinite, que não é minha, e eu repreendo ela em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início, vamos orar. Hoje nós vamos falar sobre os objetivos da Bíblia. Então, assim, tenho certeza que é uma aula poderosa, que o Espírito, simples e poderosa, mas que o Espírito Santo ele vai ministrar no nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nesse dia, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida desse aluno e dessa aluna que está mais uma vez na frente dessa câmera assistindo essa aula. Eu tenho certeza que será algo poderoso, algo que o Senhor vai ministrar sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o entendimento, que o esclarecimento, que aquilo que nós desejamos, ó Pai, aprender, que o Teu Espírito venha e nos motive a prestar atenção, a ter clareza sobre esse assunto, que a Tua graça, Senhor, nos abunde, que a Tua graça nos invada, e que realmente a gente possa ter o nosso foco voltado para o que será dito nessa aula, Senhor. Que não seja o professor Williams, mas que seja o Teu Espírito Santo me conduzindo nessa aula. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Não repare também que eu vou tomar uns goles de água aqui para poder ir me ajudando. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre os objetivos da Bíblia, ok? E é uma aula bem prática, uma aula bem rápida também, objetivo. Mas assim, se você parar para pensar, William, objetivo da Bíblia, qual seria o objetivo da Bíblia? Se nós cristãos temos a Bíblia como manual de vida, então tem que ter alguns objetivos. Vocês concordam comigo? Então assim, nós, por exemplo, um dos objetivos, ensinar os princípios de Deus, produzir a fé para a salvação, nos preservar do pecado, né, e nos alimentar. Então são alguns objetivos que temos na Bíblia, e esses objetivos eles precisam ser impostos e precisam ser, né, tomados para que nós continuemos tendo uma vida com Deus, não é verdade? Se a Bíblia, volta a dizer, é o nosso manual, então esse manual ele tem que nos dar uma direção. É exatamente sobre isso que essa aula fala hoje, ok? Vamos lá. Na aula passada, aprendemos que a Bíblia é o meio pelo qual Deus usa para se comunicar com a humanidade, certo? Ela é a palavra de Deus, escrita por inspiração divina, como nós já aprendemos, tá? E a própria Bíblia testemunha de si mesma, e é uma verdade. Em 2 Pedro 1:21, se você abrir a tua Bíblia aí, né, você vai ver o seguinte: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha isso. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientados pelo Espírito Santo. Nossa, que maravilha. A gente já viu isso, né? Que não é humano, inspiração humana, é uma inspiração divina, né? A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, né? E assim, gente, não é homem. Foi escrito, não. Foi inspiração humana. São pessoas que escreveram em diferentes tempos, né? E o Espírito Santo, ele é tão coerente, ele é tão correto, ele é tão preciso, que a palavra de Deus, quando ela veio até nós, né, ela veio de uma forma que ela testifica hoje ainda na minha e na sua vida. Se você ler uma palavra, né, uma palavra ali na Bíblia, alguma palavra, uns salmos, enfim, qualquer palavra, você vai ver que o Espírito Santo vai ministrar sobre a tua vida algo diferente do que talvez esse mesmo versículo ou capítulo que você leu há um tempo atrás. Mas por que isso? Porque a palavra de Deus é viva, não é verdade? Então, assim, o primeiro objetivo é ensinar os princípios de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, olha aí, confirmando mais uma vez, e proveitosa para ministrar a verdade. Vou repetir: proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de se viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para todas as boas obras. Olha que maravilha, né? É uma instrução, né? Tenha preparo para todas as boas obras. Então, assim, tudo que você vai fazer, se você achar um respaldo, né, do que o Senhor, dentro do propósito ali, do seu propósito de vida, o Senhor vai te responder na palavra de Deus, porque Ele tem tudo que nós precisamos, na verdade. E daí, diz o seguinte, continuamos aqui: a palavra de Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado na nossa vida. Olha que interessante. O amor de Deus por meio de Cristo move o ser humano a praticar boas obras, tanto no que se refere ao relacionamento com Deus, olha que interessante isso,
quanto ao relacionamento com o próximo. Ou seja, não só com Deus, mas com o próximo também. Isso é muito claro em toda a palavra de Deus. Na verdade, os mandamentos divinos foram dados por causa do ser humano, para que por meio deles possamos levar aqui neste mundo uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Somente Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus é para o homem, é para o bem dos seres humanos. E é tão verdade, gente, que, né, a própria palavra de Deus, ela tem, né, um versículo que diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não é verdade? Então, assim, se você parar para pensar, né, tudo que a gente for fazer na nossa vida, né, nós temos que pedir isso. Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Né? Porque se a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, então, se nós pedimos para ele fazer a vontade dele, então ele vai nos dar, ele vai fazer o que é melhor para nós. Não é verdade? Gente, tá difícil aqui hoje. Mas vamos lá. Então esse é um dos objetivos, ensinar os princípios de Deus, né? O segundo objetivo que eu quero compartilhar com vocês é produzir a fé para a salvação. Olha que interessante. Romanos 10:17 diz o seguinte: como consequência, a fé pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, né? Então a fé ela vem pelo ouvir as boas novas, né? As boas novas, e as boas novas vêm pelas palavras de Cristo. Olha só, Romanos 10:17. A Bíblia desperta a fé nos homens através da revelação das boas novas, dirigindo-lhes a vida para seu destino apropriado. Ou seja, ela dá uma direção, né? Sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso a gente já sabe. E precisamos crer que Ele é real, né? Isso é tão interessante, porque assim, o que a gente ouve muito falar nesse mundo, tem muitas pessoas, hoje o mundo está muito cético, assim, muita gente não acredita mais na palavra de Deus, no que diz respeito à soberania do Senhor de Deus, né? Então a gente é muito questionado, né? Eu digo até por mim, muito desafiado a todo momento, falando, como que vocês acreditam num Deus que vocês não vê? Né? Como que vocês podem crer numa palavra que foi escrita por homens há tantos 1000 anos atrás? Então, queridos, assim, você tem que estar muito baseado na palavra, tem que estar muito fortalecido na fé, para você poder confrontar essas pessoas em amor, né? Explicar por que nós confiamos, por que nós cremos, qual que é o objetivo da Bíblia para nós. Nós estamos aprendendo aqui, ensinar os princípios de Deus, estamos aprendendo segundo, produzir a fé para a salvação. Então, assim, tudo isso envolve a vida do cristão, a minha e a tua vida, na verdade. Não é verdade? Olha que interessante, gente. Vamos à sequência aqui. Ela é real. Mesmo em tempos de dificuldades, quando por algum motivo não encontramos resposta aos nossos clamores, a palavra contém a vontade de Deus, que eu falei para ti, né? Para nós, que ela é sempre boa, agradável e perfeita. Eu acabei de dizer isso para vocês. Para nós, então confie nele e em sua palavra, né? Olha, confie nele e em sua palavra. Olha que interessante isso. Não é verdade? Então, assim, produzir fé para a salvação, isso é muito importante. Não é verdade? Quando nós recebemos a Cristo, né, nós recebemos a salvação de graça, né? Só que para isso, a gente também tem que continuar produzindo essa fé, né, para que nós alcancemos tudo isso que o Senhor nos deu. Tá certo? Então, preservar-se de pecar, ou seja, evitar o pecado. A palavra de Deus diz, né, em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que interessante, né? Jesus, porém, disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, assim, desculpa, gente, deu um problema aqui. Errais, pois não conhecer as Escrituras nem a sua palavra, então, nem o poder de Deus. Então, isso é algo muito poderoso, né? A Bíblia ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Isto é, nos capacita a ver, enxergar o perigo, discernir entre o certo e o errado. E isso é muito importante, né? Quando a gente esconde a palavra do Senhor, o que esse texto diz de esconder a palavra do Senhor é justamente você estar conectado com essa palavra, né? Hoje nós estamos passando aí, vocês sabem, por esse tempo que nós temos esse devocional que o nosso pastor criou e abençoou as nossas vidas com esse devocional, e tem sido algo poderoso, né? Eu não sei se você está fazendo o seu devocional, espero muito que sim, né? Porque, primeiro, você está gerando um hábito. De repente você não lia nada, Willis, eu nunca fiz devocional, mas de repente com esse livro você está gerando um hábito. Então, e no final, eu sei que tem outras estratégias para que você continue falando com o Senhor pela manhã, lendo a palavra de Deus pela manhã. Isso é muito importante para nós cristãos, nós precisamos disso, nós temos que entender isso, né? São coisas que nós precisamos praticar para que a nossa fé, ela se mova, não é verdade? Olha que interessante. Continuando o texto aqui, diz o seguinte: ler a Bíblia rotineiramente, é o que a gente está fazendo, refletir sobre seus ensinamentos, nos faz escolher obedecer à vontade de Deus,
pois o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e juízo, o pecado e de não... juízo e juízo. O pecado de não crer em Jesus. De não crer em Jesus. Olha isso. Tem gente que não crê em Jesus, Filho de Deus, que seu sacrifício redentor é suficiente para a nossa salvação. Então, assim, gente, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Não na minha e na tua vida. Então, assim, que a gente esteja preparado para receber tudo isso, que a gente possa esconder realmente a palavra do Senhor, né, para não pecar contra Ele. E como que a gente faz isso? Lendo, né, todo dia, lendo a palavra, buscando a face do Senhor pela manhã. Senhor, nos ajuda nesse dia que tira de mim toda a indução ao pecado, sabe? Tudo aquilo que vai me fazer tirar o foco de ti, sabe? A gente tem que orar, clamar por isso, declarar isso toda manhã, né? Então, como a gente esconde? Então, lendo essa palavra, aplicando essa palavra todos os dias, amém? Um outro objetivo, gente, tá difícil, vocês estão percebendo, né? Aí, vamos lá, vai dar certo. Um outro objetivo é alimentar. A palavra de Deus, a Bíblia, um dos objetivos dela é alimentar a nossa vida. E quando eu digo alimentar, é o alimento espiritual. Se eu te disser assim, querido aluno, querida aluna, ontem você jantou, almoçou, tomou um café? Provavelmente você fez suas refeições, provavelmente, né? Então assim, querido, da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo físico, nós temos que alimentar o nosso corpo espiritual. Como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Olha isso. Mateus 4,4 diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um versículo bem conhecido, você já até conhece. A palavra de Deus nos alimenta, sustenta e nos faz mantermos firmes na presença de Deus. E é verdade, querido. É a palavra de Deus que nos mantém firme, não é verdade? E aí temos em Jeremias 15,16 que diz: quando a tua palavra foi encontrada, olha que interessante, gente, esse versículo ali de Jeremias, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação perdão, e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Olha que declaração, na verdade, de amor pela palavra de Deus. Olha que interessante. Em Provérbios, capítulo 2, 3 e 5, lemos: e se clamares por inteligência e por entendimento, presta atenção, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, e procurares, então entenderás que o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. William, o que está dizendo aí? Justamente isso. Se você fizer isso intencionalmente, com sabedoria, com inteligência, né, você vai buscar, você vai alcançar aquilo que o Senhor tem para você, que são os tesouros escolhidos, né? Aqui está essa condição para entendermos que a palavra de Deus, a compreensão das Escrituras, requer mais do que o entendimento humano. Ela requer uma direção do Espírito Santo, que é o seu autor. Então, assim, gente, tudo isso vem, se você colocar isso numa balança, né, isso vai vir somar para a tua vida. Por que, Williams, professor Williams, está me dizendo isso? Justamente porque a gente entende quais são os objetivos da Bíblia, né? A gente viu o que a palavra faz, o que a palavra produz, por que da palavra de Deus, a gente já estudou tudo isso, né? Mas quais são os objetivos? Nos direcionar, trazer uma direção para mim e para você, porque quando nós somos direcionados, queridos, pela palavra, não há mal que nos impeça de fazer alguma coisa, sabe? Não há demônio que se levante. Não, quando nós temos a palavra de Deus como manual de vida e quando nós somos instruídos por isso, sabe? O céu se abre a nosso favor, porque nós temos uma direção, nós temos a quem recorrer, que é a palavra de Deus. Então, assim, que ela possa produzir frutos, frutificar, né? E os frutos do Espírito também, que ela possa ser produzida na tua vida através da palavra de Deus. Esse é o objetivo da palavra, sabe? É nos trazer tudo isso, nos ensinar os princípios de Deus, sabe? Nos fazer tantas coisas, querido, tantas coisas. Aqui nós falamos sobre produzir a fé para a salvação, nos prevenir de pecar. Agora falamos sobre alimentar a nossa vida espiritual. Então, assim, são coisas simples, mas que precisam acontecer para que nós consigamos ter uma vida com o Senhor, não é mesmo? Então que assim você termina esse módulo de bibliologia entendendo que a palavra de Deus ela é necessária esse relacionamento, eu ter esse relacionamento com a palavra. Williams, como que nós fazemos isso? Exatamente como nós já estamos fazendo, fazendo o nosso devocional pela manhã, buscando a palavra de Deus, buscando a face do Senhor, lendo a palavra de Deus, escondendo ela no nosso coração, guardando ela no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, como a palavra nos ensina. Então que assim o Espírito Santo que o Espírito Santo possa
te ajudar, né? Te ajudar a vencer tudo isso, a vencer o desânimo, a vencer às vezes a preguiça, né? Coisas que nos impedem de repente de levantar e abrir a palavra de Deus e focar naquilo e agradecer ao Senhor pela manhã e ter um tempo com o Senhor. Queridos, é algo poderoso, né? Que o Senhor proporciona para mim, para você. Nós levantamos respirando, com vida, às vezes com rinite, igual eu, não tem problema. A gente agradece e tá tudo certo. Toma um remedinho ali, antialérgico, pronto, acabou, sabe? E eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no teu coração agora, sabe? Deixa a preguiça de lado, deixa o desânimo de lado, e aquilo que o Senhor tem falado, sabe? Aquilo que a palavra de Deus tem produzido na minha e na tua vida, que ela continue produzindo para você continuar frutificando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, sabe? Nós temos uma direção que é a palavra de Deus, nós temos um manual, eu disse isso aqui, então que a gente realmente possa se atentar a tudo isso que o Espírito Santo, que o Senhor, ele tem colocado sobre a minha e a tua vida. Amém? Que o Espírito Santo possa te conduzir nesse dia, que você possa ter aí uma semana, um final de semana, não sei quando você está assistindo essa aula, abençoado, né? E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Basta nós acreditarmos que Ele é poderoso para fazer. E também nós fazemos a nossa parte, né? De buscar e se alimentar da palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus. Isso é para nós, isso é um desafio para nós, isso é uma lição que nós temos que entender. Não, eu sou cristão, eu preciso entender a palavra, eu preciso buscar mais a palavra. E como que eu faço isso? Tornando isso um hábito, lendo todos os dias, fazendo meu devocional, né? Buscando mais a palavra, buscando mais o alimento que essa palavra oferece, que é a palavra de Deus, né? E que a vontade de Deus ela possa ser cumprida na tua vida, né? Como eu disse, que ela é boa, perfeita e agradável, e que ela possa ser executada na tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Uma aula simples, mas poderosa, né? E eu tenho certeza que isso, quando ministra no nosso coração, ela faz toda a diferença. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão especial, Deus. Obrigado por essa palavra de vitória. Obrigado, Senhor, por nós entendermos o objetivo da Tua palavra para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Que ela continue produzindo fé, esperança, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos a cada dia mais estar ligados naquilo que o Senhor tem para nós através da palavra de Deus. Nós abençoamos esse aluno, nós abençoamos a sua casa, a sua família, os seus projetos e declaramos que eles serão mais que vencedores em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo módulo, na semana que vem. E a próxima aula, e a gente agora já está indo para o 7º módulo, 7º, 8º. Olha, já estamos chegando na finaleira. É isso aí, gente. Não desiste não, vamos com tudo, daqui a pouco a gente termina e vai ser vitória. Amém. Deus te abençoe.